Então a gente está no Perek Dalet, Shar Aleph, no Nefesh HaChaim, quarto capítulo. Então esse Nefesh HaChaim, o escritor do Rav Chaim, é um livro que fez o Rav Chaim Volozhin. Ele é aluno, grande aluno do Gaon Mevina, ele tem esse livro muito importante. Ele fala o seguinte: Bezot Torat Adam, Kol Ish Israel, Al Yomar Belibo, Chaz Shalom, Kima Ani Uma Kochi Lifol B'Maaseh Shvelim, Shum Inyan Ba'olam. Então aqui ele começa a base do assunto do livro dele, que ele fala assim: pessoa nunca deve falar quem sou eu, o que meus atos causam aqui no... Oh, Yavin Ve'edah Ve'gva B'machshavot Libo, Shekol, porém a pessoa deve entender, fixar nos seus pensamentos, Shekol Pratei Ma'asav, todos os detalhes dos seus atos, Vediburav, suas falas, Machshavotah, seus pensamentos, Kol Et Verega, em todos os momentos, Lo Itavido Hazve Shalom, eles não se perdem. Eles não se perdem, não são em vão. Hazve Shalom. O Marabu Ma'asav, o maior Gadlu Veramo. E são muito grandes os atos que a pessoa faz. Todo ato da pessoa, ela sobe de acordo com sua shoresh, sua raiz. Lifol causa peulatá, a reação que tem dos atos da pessoa, begovei meromim, em outras esferas aqui, outros mundos, beolamot vetzachtzachut aorot elionim. Então a gente começa a falar aqui, ele começa a falar que o homem, somente o Yehudi, ele age e as consequências são grandes que a gente não vê, a gente não percebe, né? Que tem mundos lá em cima, espirituais, que eles se constroem e se destroem por causa dos atos da pessoa. Mas o Rav Chaim Volozhin fala que é assim que funciona. Ele fala que isso que... O que é mundos? O que é mundos? Não, o mundo é mundo, mas é... Mas cadê os mundos? Não sei, entendeu? Quer dizer que lá Não sei, é um mundo espiritual, não sei, é outra esfera, não está falando de algo físico que você vê na NASA com um telescópio, não é isso. Um cara faz um pecado, você vê o nosso explodindo lá, não é isso que ele quer dizer, acho que ele quer dizer algo espiritual. Se destrói tudo, tanto coisa matéria como também essa pessoa. Matéria, talvez também, entendeu? As pessoas através dos seus atos causam coisas, né? Mas aqui a gente fala um pouco mais de coisas altas, elevadas. Hagah, Vekarov Lishmo, estou aqui na observação. Vekarov Lishmo, chegamos a Bichlal Kavanat Zal Beavot, da Malemala Mimcha. Ele fala, está próximo de mim até explicar uma Mishnah do Pirkei Avot, que fala, saiba o que está acima de você. Assim a Mishnah fala. A princípio, literalmente, a pessoa fala, o que quer dizer saiba o que está acima de você? Deus. Mas ele explica assim, eu posso também explicar da seguinte forma: mesmo que você não vê essas coisas, ele chama de temíveis, terríveis, sei lá, coisas muito grandes que são feitas através dos seus atos, aval tedá neemana, saiba com certeza que kol mashnasa lemala beolamot elonim, que tudo que é feito nos mundos superiores, gvoim, akol mimcha, tudo é de você. Então está dito, da malemala, está acima, mimcha, de você. Saiba que você causa coisas lá em cima muito grandes. Aqui embaixo. Lá em cima. Não, aqui nós causamos lá em cima. Alpi masecha leanuti, através dos teus atos, para onde que eles estão indo? Teus atos estão no caminho bom, no caminho ruim. Alpihem yatsu ve'avu, através dos seus atos, os caminhos eles vão ir, não ir. Então, o Behemé, então a gente acabou a observação. Que a Isha Raham ve'aven zot lamito, a pessoa que realmente entender isso e interiorizar isso, libo yachil bekirbo, bechil ve'adal, o coração dele vai temer, sou tão assim poderoso, né? Vessumon libo, quando ele põe no coração dele, quando ele começar a pensar, tantos atos eu tenho não bons, imagina o que eu estou fazendo lá em cima. Até aonde um pecado leve ele já faz,
Nebuchadnezzar e Titus, muito mais do que o que fez Nabucodonosor e o Titus, que eles destruíram o Beit HaMikdash aqui embaixo. Mas o Beit HaMikdash aqui embaixo era algo material, era algo de... Eles destruíram isso, já foi um estrago grande. Ele está falando que a pessoa, quando faz um pecado pequeno, ele destrói mais do que o Titus e o Nebuchadnezzar. Embora quando faz uma coisa não tem um efeito espiritual, tem um efeito material também, destruir a eternidade, mas o que o faz tem efeitos... Então, ele fala... que na verdade nós sábios falam que o que eles destruíram lá em cima, o Beit HaMikdash primeiro ele foi destruído lá em cima espiritualmente, através dos pecados e tal. Aí que ele estava destruído espiritualmente, aí o Titus e o Nebuchadnezzar conseguiram destruir o Beit HaMikdash aqui embaixo. Então, na verdade, eles fizeram pouca coisa. Eles destruíram algo material mesmo. Já estava destruído. Né? E o Yehudi, isso que está falando, que ele consegue, o Yehudi, através de um pecado pequeno, consegue fazer mais do que isso lá em cima. Então, Quer dizer que a nossa importância é maior do que não de Deus? não, ele está falando assim, que a nossa importância é maior do que o ato que o Titus e Nebuchadnezzar fizeram. Entendeu? Que alô, Nebuchadnezzar e Titus lo subemaserem, isso que ele vai entrar nesse assunto. O Nebuchadnezzar e o Titus não fizeram com seus atos shupgam vekilkul klalemala. Eles não estragaram nada lá em cima. Eles não, o defeito que eles fizeram não foi lá em cima. Que lolaem chelek beshorish beolamot elim. Eles não tinham parte nas raízes, nos mundos superiores. Sheiu echolim lingoa sham klal masem. Eles não podiam nada através dos seus atos, tocar em nada através dos seus atos lá em cima. Rak shebechataeinu, por causa dos nossos pecados, nitmaet vetash, diminuiu, ficou fraco, que verrol koach burash amala, a força espiritual lá de cima, et migdash Hashem, o santuário de Deus, timu, que verrol amigdash elion, purificamos, que verrol, o Beit HaMikdash superior, e aí o Titus conseguiram destruir o Beit HaMikdash aqui embaixo. Então assim que eles conseguiram destruir o Beit HaMikdash aqui embaixo, a Mechuvah Neged HaMikdash Mala, que ele está direcionado com o Beit HaMikdash lá em cima, que Moshe Amru Razal, como nós sábios falaram, Eicha Rabati, no Midrash de Eicha, que Megillah de Eicha, que fala sobre a destruição do templo, então Midrash que fala sobre isso, então ele fala uma frase famosa, Kim Hatrinat Trinat. Eles, o que o Titus e o Nebuchadnezzar fizeram? Eles moeram uma farinha moída. Então ele destruiu o Beit HaMikdash, o templo, na verdade, destruíram algo que já estava destruído, porque a parte espiritual estava destruída através dos pecados e tal, e aí eles destruíram algo destruído já. Arei que avonoteinu echrivu navemala. Na verdade, foram os nossos pecados que destruíram o nosso templo lá em cima, espiritual. Olamot elionim, mundos superiores, agdoshim, sagrados. Ve'em echrivu rak navemata. Eles só destruíram o nosso templo aqui embaixo. Vezeu sheitpalel David HaMelech lava shalom. Ivadá que mevi lemala bischach etz kardomot. Isso que David HaMelech rezou, David HaMelech no Salmos 74, versículo 5. Aindalet Pasuk Rei, que seja Ivadá, seja sabido como lá em cima pedras e etc. O que quer dizer? Então vamos ver. Você vai trazer a... Tá, ele fala assim, ele explica aqui esse versículo, depois vai falar a tradução aqui do versículo, mas ele fala o seguinte: Bikesh echashev lo keilu lemala bishmei meromim maras. Na reza dos Salmos, David HaMelech fala que Deus considere que eles destruíram o nosso Beit HaMikdash lá em cima. David HaMelech está pedindo para Deus castigar o Titus Nebuchadnezzar, que como se eles tivessem feito um estrago maior do que eles fizeram. Nem construiu já Tá, muitas coisas que David HaMelech fez em Ruach HaKodesh. Não, ele fala... Boa pergunta. David HaMelech fez esses salmos antes do Beit HaMikdash ser construído. Ruach HaKodesh, tá? A inspiração divina. Então, Deus já está pedindo. Sabia que acontecia isso que não tentou Já tinha profecias com o povo. Vamos lá. Pasuk
74, Pasuk Rei. Mas Assemelham-se aos que empunham um machado contra a copa da árvores e juntam suas ferramentas de destruição para acabar com toda a floresta. Isso é o literal aqui. Ele explica assim que quando David Amélia falou esse passuca, essa era a intenção dele. Quando falou esse versículo, era falar isso. Era falar quem assemelham-se os que destruíram o Beit HaMikdash, que sejam constituídos. Aqui no Pérec está falando sobre isso. Dirige teus passos, as ruínas irreparáveis contra todo o mal perpetrado pelo inimigo no santuário. Então fala isso, que David Amélia pediu para ser considerado que eles destruíssem, como se tivessem destruído lá em cima, mas eles não destruíram lá em cima. Quem destruiu lá em cima foram nossos pecados, destruíram o Beit HaMikdash lá de cima. Sim, também deve temer o coração do nosso, todo homem, nosso Amakodesh, do Am Israel, povo de Israel, que ele tem dentro dele, na sua estrutura, todas as forças dos mundos todos. Como a gente vai explicar no capítulo 6, o Bishar Bet Perek Hei, o ser humano, o Yehudi, ele tem dentro dele a mesma estrutura do Kodesh, do Migdash, do Beit HaMikdash, certo? O coração dele vai estar escrito lá que, Ve'alev shel Adam, o coração do homem, Emtsaita de Gufa, metade do corpo, o Klaliut Akol, tipo, o geral de tudo, o principal, Neged Beit Kodesh Kodashim. No Beit HaMikdash tinha o santuário, né? A parte mais sagrada, o Kodesh Kodashim. No homem, isso é paralelo ao coração do homem. Even Shtiah, aquela pedra principal que Dash fala que o mundo começou daquela pedra e tal, está no Beit HaMikdash, pedra fundamental. Kolel, Kol Shorshei Mekor HaKadoshot Kamou, está lá a base, a raiz de toda a santidade. Por Mazu Zal Mishnah Perek Tefilin Shachar, tem uma pista aqui na Mishnah de Brachot, que fala o seguinte, na página Kaf, Brachot Kaf, na reza a pessoa tem que direcionar o seu coração como se ela tivesse direcionado para o templo, na parte mais sagrada do templo, Kodesh Kodashim. E ele fala que isso tem a ver com o que ele está falando agora, que na verdade o coração do homem é paralelo ao Kodesh Kodashim. O coração está para o homem como o Kodesh Kodashim está para o Beit HaMikdash. Então tem uma ligação muito forte entre os dois. O Bezoar Shlach, no Zohar, né? Zohar, livro de Kabbalah, tal, e na Parashat Shlach está escrito o seguinte: ele começa a falar qual a língua que está escrito lá, está em aramaico, aqui já trazem traduzido em hebraico. A gente vai ler em hebraico, mas no conchete. Boure kasher barak kadosh baruch hu adam baolam תיקן אותו כדוגמה לעונה נכבדה ונתן לו כוחו ותוקפו באמצע גופו ששם שורש הלב. Veja, quando Deus criou o homem no mundo, ele fez parecido com uma estrutura espiritual lá de cima. Deu uma força no meio do coração do corpo dele, que lá está o coração. Assim está no Zohar, e assim também Deus fez o mundo, não só o homem, Deus fez o mundo dessa forma. O mundo é como se fosse um corpo só. Não fez o homem um corpo só e o coração está no meio dele. E tudo depende do coração. Então começa a falar que o Zohar faz essa ligação com o Beit HaMikdash e fala lá que o santuário, o lugar mais sagrado lá do Beit HaMikdash, Kodesh Kodashim, que lá está a presença divina. Lá é o coração do mundo. Então ele fala que lá no Kodesh Kodashim, dentro do templo, aquela parte mais sagrada, é o coração do mundo, da terra e do mundo. O Mikan Nizonim, e de lá o mundo sustentado, se alimenta. Ain Sham Beoria. Veja lá a continuação. Imken Be'et asher yatur adam lachshav bilvavo. Quando a pessoa começar a pensar isso no coração dele, quando a pessoa começar a pensar no coração dele,
Machshavah Shalot Tehorah Beniuv Rahman Litzlan. Quando ele começa a pensar alguma besteira que não é pura no coração dele, no pensamento dele, Arei uma Machnizoná, é como se estivesse botando uma Meretriz. uma meretriz dentro do Kodesh HaKodashim. Quando o coração dele não é puro. Não, quando a pessoa começar a pensar algo assim, então a gente está falando pensar alguma coisa de promiscuidade. E מכניס לזונה סמל הקינה בבית קודשי הקודשים העליונה נורא העולמות העליונים הקדושים חס ושלום ומגביר רחמנא ליצלן כוח הטומאה. E assim, ele fazendo isso, ele está aumentando a força de impureza והסטרא אחרא בבית קודשי הקודשים, lá no lugar mais sagrado do templo, que no homem é o coração העליון, והרבה יותר ויותר ממה שנגרם בהתגברות הרבה יותר ויותר ממה שנגרם. Só de pensar, não é? Ele fala que a pessoa quando, de novo, quando a pessoa pensar no seu coração, um pensamento não bom. Por que está falando isso? Que o Titus ele levou uma meretriz para o Beit HaMikdash. Teve uma relação lá, nesse lugar que é o mais sagrado, ele teve um relacionamento. Então ele está falando assim, a pessoa que pensa um pensamento também desses, então, ela levando em conta que o corpo dele também é algo muito elevado, Arei uma Machnizoná, como se estivesse trazendo também uma meretriz. Semelakiná, um símbolo de inveja. Bebeit Kodesh HaKodashim, a Elion, o Kodesh HaKodashim elevar, lá espiritual, Norab, Olamot, Elionim, Kedoshim, Chas v'Shalom. O Magbir Rahman Litzlan Kol HaTumah, ele está aumentando a força de impureza. Be'asitra Achra também, né, coisas impuras, forças impuras. Bebeit Kodesh HaKodashim, Elion. No Beit HaMikdash superior. Muito mais do que o Titus fez aqui embaixo. Titus fez aqui embaixo, levou o Beit HaMikdash, aqui embaixo fisicamente, mas como a gente falando, que o homem ele atinge espiritualmente, que é mais do que o Titus fez. Titus assim também, qualquer pecado que a pessoa põe no seu coração é como se fosse um korban de Avodah Zarah, um fogo estranho, becaz, com raiva. Então, raiva é uma coisa muito negativa. Não é ira que raiva. Oshar ta'avot ra'ot, ou qualquer outro desejo ruim, material ruim, Alô, mamash kinyan katuv, é como o que está escrito, Beit Kodeinu v'tifartei, no nosso Beit HaMikdash, ve'ayah lisefat eish likimo. É como se a pessoa estivesse queimando o Beit HaMikdash, o piedoso nos salve. Vezé chamar Hashem lecheskel, isso está escrito, Deus fala para Heskel, et mekom kisi asher yishkon sham beto bnei Israel olam, velo itamu ad belitzeh asher kodshi biznutam, atay lachakoi tznutam veshachanti betocham, beleolam. Então Deus fala para Heskel isso, et mekom kisi, o local da minha cadeira, do meu trono, que eu vou estar lá no meio do povo de Israel, e não impurifiquem meu nome com promiscuidade, afasta isso, eu vou ficar no meio deles para sempre. Então, ele está explicando que esse passo está se relacionado com cada um em um, com os pensamentos, etc. A gente está pulando agora essa observação grande aqui. Vamos continuar. Bezei Uvanakatu. E aí dá para entender o que está escrito no Pasuk, Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar, Vayipar be'apav nishmat chaim. Bereshit, no começo da criação, como está escrito, Vayitzer criou Deus o homem, Vayipar be'apav, ele soprou, né, com sua nishmat chaim, a alma viva, Ve'ai Adam lenefesh chaya, o homem se tornou uma nefesh, uma alma chaya viva. O pshuto shel mikra vadai o ketargumo. O pshuto, o simples literal, qual a explicação literal é o que a tradução para o aramaico, o Targum, ele explica. Vahava badam leruah memalala, o homem se tornou um espírito falante. Rotzonomar, shkasher é aguf levador, quando o corpo estava sozinho, ayadain afar mamash, ele era só terra. Veloshum chiut, sem nenhuma vida, vetnuah, em movimento.
Kasher no par bonishmat chaim, quando foi soprado para ele a vida, as nascei shchai, ele se tornou um homem vivo, litnoné, se movimentar, lidaber e falar. Vayen Ramban Pirush Torá. Vai lá ver o Ramban, o Nachman, diz sobre a explicação sobre esse pasuk. Omnam, Beikra, mas nesse pasuk, vai Ba'adam, Loktiv, ela vai Adam. Não está escrito que foi no homem, sim foi o homem. Lazot Ishmakom Lefarashol Pishin Bair, dá para explicar de acordo com o que ele está explicando. Shadam Benishmat HaChaim Shebetocho, o homem com sua alma viva que está dentro dela, Unase Nefesh Chayal Liribui Olamot El Mispar. Ele se tornou uma alma viva, quer dizer, que tem vida, quer dizer, que ele aumenta a vida, ele aumenta os mundos. Shekemo Shekol Prateia Nagot Aguf Knotah Voledei Koah HaNefesh Veitibor. Mesmo jeito que tudo que a pessoa que age é de acordo com a força da sua alma dentro dela, que ele faz, sua vontade, ele age. Ken Adam, o homem também é a força, Benefesh Chaya é a alma viva, Shelolamot Elim, de mundos elevados, de Tartonim, Lenshur, ilimitados. Shekulam, maiores e menores, ilimitados, Shekulam Mitnagim Eliador, tudo é feito através da pessoa. Então ele está falando que a pessoa. Então, ele está falando assim, resumindo, ele está falando que quando está escrito que Deus criou o homem, que ele se tornou uma alma viva, não é só o que está escrito que é uma pessoa que age e tal, etc. E sim, o que quer dizer uma alma viva? É uma alma que dá vida, que ela tem influência, que faz algo que a gente não sabia, mas ele está falando pra gente, que ele faz mundos, faz e destrói mundos muito elevados lá em cima que a gente não tem consciência. E se a pessoa ela refletir sobre isso, então ela vai agir, até pensar ao nível que ela consegue, né, com mais responsabilidade. E assim ela vai crescer, isso aqui vai trazer, se Deus quiser, sobra Isso é para dar autoestima. O ato da pessoa tem valor. Com certeza. Cada hora